Os leitores Anderson Peixoto, Arturo Wilson, Carlos Benevides, Miguel Aurélio e Patrícia Stroer perguntam sobre diferentes aspectos da possível descriminalização de drogas, em especial sobre a maconha. O que as experiências de outros países com legalização e proibição de drogas leves mostram? É viável? Bom, é viável. E aí eu queria começar só diferenciando esses termos. Quando a gente está falando sobre descriminalização de drogas no Brasil, em geral, a gente está falando sobre o uso, que é tirar o uso de drogas, e tecnicamente a gente diz o porte para consumo de drogas, porque é isso que está criminalizado na lei, da esfera criminal. Isso está em jogo no Supremo Tribunal Federal. 3 votos favoráveis para que tire-se o porte de drogas da esfera criminal, mas foi suspenso. E agora o processo está na mão do novo ministro Alexandre de Moraes. Espero que ele coloque em breve para votação. Então isso é descriminalização. Quando a gente fala em legalização e regulação, legalização é um passo necessário para que se possa regular a cadeia de produção, venda e consumo de drogas como um todo, que também é viável. Já tem outros países, enfim, estados americanos fazendo. O que aconteceu no mundo em um caso e outro? Descriminalizar o consumo, a gente já tem experiência em mais de 30 países do mundo. O grande medo, que era aumentar o consumo, dar acesso mais fácil às crianças e adolescentes, isso não aconteceu. Então a gente pode ficar mais tranquilo em dizer que as evidências, as avaliações dizem o contrário. Menos jovens e adolescentes ficaram consumindo maconha nesses países. O grande exemplo é Portugal, mas a gente acompanhou isso em vários outros da Europa, mas a gente não sabe que no nosso quintal aqui na América do Sul, quase nenhum país criminaliza o uso de drogas. O Brasil está na lanterna, junto com Guiana, Suriname. Os outros aqui, já de uma forma ou outra, tiraram o consumo da esfera criminal. Quando a gente fala em regulação, são experiências mais recentes. E aí temos o estado do Colorado, Uruguai, outros estados americanos, vamos ter o Canadá, e tem uma semi-regulação na Holanda, porque a gente tem lá nos coffee shops a porta dos fundos, que até então era ilegal, mas agora eles conseguiram uma autorização para produzir, mas muito recentemente, então isso não está acontecendo ainda. Então eles compravam ilegal e vendiam legalmente, né? Vai entender. E os holandeses falavam, isso pelo menos resolve uma parte do problema, já que as convenções não me deixam resolver o problema todo. Em regulação, a gente tem os dados do Colorado, que também mostram, na verdade, que não houve aumento de consumo nos níveis aí que a gente tem muita preocupação entre jovens e adolescentes. E por que a gente tem essa preocupação? E tem que ter, tá? Porque quando o cérebro está em formação, o impacto de drogas, sejam lícitas ou ilícitas, é maior. Então você pode ter danos maiores. Então por isso que a gente tem de fato que dizer que uma política moderna de drogas tem que retardar o uso e na verdade tentar prevenir, mas se não dá para prevenir, retarde, né? E evitar o abuso. Porque a gente tem que olhar que as pessoas que querem usar drogas vão usar drogas e aceitar que isso é um dado, que isso é fato. Então como a gente pode fazer para que elas tenham melhores informações, tomem melhores decisões e possam pedir ajuda no âmbito da saúde do que passar pelo sistema de justiça criminal. Então, eu acho que tanto descriminalizar quanto legalizar para regular são alternativas viáveis, acho que necessária, vis-à-vis o que a gente conhece hoje dos danos, dos impactos e, na verdade, dos potenciais que a gente tem de conversar com a população sobre algo que deixa de ser um tabu. Eu acredito que os nossos filhos, nossas crianças, nossos adolescentes e jovens estão mais bem protegidos se a gente regula as chamadas drogas leves, que a gente tem mais conhecimento, tem um menor poder de dependência e que também a gente já sabe que tem um maior número de consumidores que entram em contato com o mercado negro. Se a gente trata isso sob a égide da lei, da luz, onde a gente tem informação, tem prevenção, a gente vai estar muito melhor do que se a gente continua aí na proibição, achando que as mesmas pessoas que vão estar usando não têm acesso. Elas têm acesso. As drogas já estão na rua. Então, acho que é muito melhor a gente pensar em políticas mais pragmáticas e que ainda possam ter retorno. Os países que regularam as drogas arrecadaram muitos impostos e podem estar investindo, por exemplo, no Colorado, investem direto em educação. As escolas do estado estão sorrindo, felizes da vida, super bem equipadas e podendo aí trabalhar a prevenção. Tanto que não houve nenhum impacto, nenhuma explosão em consumo adolescente, como era o grande medo.